Olá pessoal, estamos continuando aqui com essa série maravilhosa, são Segredos das Terras Bíblicas, e temos aqui nosso convidado, nosso irmão Antônio Araújo. Ele já está conosco já há vários episódios, aliás, desde o começo dessa série, com informações preciosíssimas. Estávamos agora há pouco falando da travessia do Jordão, então vamos conquistar Canaã, certo? Só que essa conquista que vai ter um grande marco com a derrubada dos muros de Jericó, que nós vamos falar daqui a pouco, mas antes ainda teve uma preparação aí em Gilgal, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre Gilgal, pastor? Sim. Em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade, pastor Misael e a toda a equipe que trabalha aqui, para tornar possível esse momento, esse podcast com vídeo. É muito importante porque quando Deus nos faz uma promessa, nós focamos muito na promessa, seja ela material, seja ela espiritual, e nós nos esquecemos um pouco do processo. E quando nós vemos na Bíblia o Senhor voltado para o processo, mais do que para o resultado. Seja uma promessa que Deus faz de você galgar uma posição ministerial, seja de você conquistar, né, um bem financeiro, um bem material, seja de um sonho de ir às nações, a gente costuma focar muito no resultado. Mas o processo ele é importantíssimo. Na verdade, podemos dizer que o processo é mais importante que o resultado, porque o resultado acaba sendo uma mera consequência e não um objetivo. Por que eu falo isso? O povo hebreu sai do Egito com um foco, terra prometida. Saímos da terra da escravidão e vamos para a terra que emana leite e mel. Claro, queremos essa mudança, mas entre essa mudança existe o que nós chamamos de um deserto. Já falamos isso nos blocos anteriores, são 40 anos de deserto. Aí chega em Gilgal, uau! Moisés pôde contemplar a terra, Josué cruza o Jordão, e a Bíblia diz que as nações ao redor temeram, porque se correu o fato, né, de boca em boca. E o que eram as nações ao redor? Eram cidades-estado. Cada cidade tinha o seu rei. Então todo mundo ouviu falar de que o Jordão se abriu. E como você com muita propriedade explicou, o Jordão era bem mais caudaloso do que é hoje. Então chegam ali, estamos na terra prometida, vamos conquistar? Não. O Senhor diz no capítulo 5 do livro de Josué, para Josué circuncidar os homens. E olha que interessante. A Bíblia diz que todos os homens de guerra não eram circuncidados. Por quê? Porque todos os homens que saíram do Egito eram, porém esses homens morreram no deserto. Os que chegaram a Gilgal não eram circuncidados. Portanto, os que chegaram a Gilgal tinham nascido no deserto. Olha a importância do processo. Não toma posse da promessa quem entra no processo, é quem sai. Porque quem entra tem que morrer no meio do processo. E esse morrer é o morrer para nós mesmos, que a palavra de Deus tanto nos fala. E aí o Senhor pede uma aliança. Qual aliança? A aliança abraâmica. A aliança que Deus fez com Abraão lá em Gênesis capítulo 13, quando Abraão circuncida seu primogênito, que na época era Ismael. Como primogênito, ele era o primeiro filho. Então Ismael, o pai dos árabes, que nós já estudamos sobre isso, já falamos sobre isso no começo de nossa série, ele é circuncidado e aquilo ali é um símbolo da aliança entre Deus e Abraão. Então, antes de tomar posse da promessa, precisamos renovar a aliança. Aí entra uma riqueza de detalhes que me deixa maravilhado sobre como o Senhor preocupa com cada detalhe nesse processo. O primeiro, que para mim é muito forte, que nós citamos aqui. Quem toma posse da promessa é quem sai do deserto, não quem entra nele. Então, não existe promessa sem deserto. Não existe promessa sem processo. Isso é muito importante. E quem entra no processo não é quem sai.
Quem entra é transformado nele. Porque o foco de Deus não é a promessa em si, mas a nossa transformação. Deus prometeu te levar, pastor, nas montanhas do Himalaia. E a gente transforma isso num alvo. Mas no processo para chegar ao Himalaia, no processo para cruzar o mundo, no processo para subir aquela montanha desde o seu sopé, você vai ser transformado. E esse é o foco do Senhor, em que você vai ser transformado. Enquanto nossas gerações focam muito nas inúmeras promessas de Deus, Deus foca nos processos que Ele vai usar para que nós chegamos à promessa. E o processo é para a nossa transformação. Eu queria só pedir um pouquinho aí, porque eu acho que chamar a atenção, porque é uma revelação extraordinária. Porque hoje, nesse imediatismo, nessa busca de resultados, cada vez mais a gente está interessado no cumprimento da promessa como uma grande conquista, como alvo, até como sucesso, né? E quando a gente agora pode observar esse tipo de explanação, né, que eu vejo como uma revelação de Deus, então, mais importante do que simplesmente alcançar o resultado, que seria o cumprimento da promessa, é o processo por onde você é tratado por Deus, porque o grande objetivo de Deus, naquele momento, nessa fase, não é apenas o resultado final, mas é a transformação, certo? Perfeito. Então, para a promessa, para se cumprir, então, ela tem um processo, e o processo vai resultar numa grande transformação, que também pode culminar no resultado, mas meramente o resultado, ele é só consequência, né? Dessa transformação que passou nesse processo. Isso é maravilhoso. Se a gente conseguir entender isso aí, acho que só isso aqui já valeu, acho que toda a série, toda esta série aqui já valeu para você poder aplicar na sua vida. E o mais interessante é, a gente acha que no deserto, né, onde quem entrou morreu e quem saiu foi quem nasceu nele, né, ou nasceu dele, achamos que o processo se acabou, mas não. Depois do processo da regeneração, da transformação, vem a aliança. E aí vem a circuncisão. E várias questões me chamam a atenção. O texto nos fala, você pode acompanhar na tela, que o texto nos fala que Deus manda ele fazer facas de pederneira ou facas de pedra. Por quê? Porque nós estamos falando de circuncisão de adultos. Não circuncisão de crianças no seu 8º dia, como é a tradição judaica. Então ali vai haver muita hemorragia. Uma circuncisão feita com facas de metal, de latão, como eram as armas produzidas naquela época, das minas de cobre, né, que vinham lá do sul de Israel, do deserto Negev, poderia se provocar muitas infecções, como a gente diria hoje, riscos de tétano. E com a pedra você consegue evitar isso, porque ela não é corrosiva. E a faca de pedra, ela é afiada, ela é limpa. Bom, circuncisão de um adulto é algo delicado. Uma criança, por exemplo, uma vez uma pediatra me explicou que o teste do pezinho que se faz numa criança, por que costuma se fazer ao 3º dia? Porque o sistema nervoso, as reações do sistema nervoso ainda não estão atuando na sua plenitude, embora todo o sistema nervoso já esteja pronto. Então, fazer bem mais tarde poderia causar uma dor muito grande à criança, mas até o 3º dia essa dor ele consegue suportar daquela agulhada no calcanhar. Assim como os odontólogos nos explicam que uma criança aguenta a dor de um dente nascendo que dificilmente um adulto conseguiria suportar. Porque o dente vem abrindo as gengivas, vem abrindo toda aquela estrutura e é muito doloroso. Pela mesma razão, a circuncisão é feita nessa fase da infância. Quando você fala de circuncidar um adulto, você está falando de uma porção de pele muito maior a ser cortada, você está falando de vasos que transportam uma quantidade muito maior de sangue, você está falando de muita hemorragia. Então, primeiro ponto, aí eu começo a especular. A Bíblia não nos dá esses detalhes, mas com as informações do texto, com as informações que nós temos do processo de circuncisão, nós podemos especular sobre algumas coisas.
um homem dificilmente conseguiria circuncidar a si próprio, por ser uma parte muito delicada. Ele precisaria de ajuda de outras pessoas. Segundo ponto, a circuncisão então implica em nudez. É impossível circuncidar sem se despir. Aí nós começamos a refletir sobre a aliança. Não existe aliança com Deus sem você se expor. A aliança com Deus implica em expor suas vergonhas. Então, aliança com Deus, antes de tomar posse da promessa, implica em confissão de pecados. É tanta verdade bíblica implícita nesse momento de Gilgal. Confissão de pecados. Eu costumo brincar quando eu comento isso. A circuncisão de adultos, ali teríamos homens entre 20, talvez até 50, talvez 60 anos de idade, eu não sei. Mas eu, no meu caso, eu falo por mim, eu creio que eu precisaria de 5 pessoas. 2 para segurar meus braços, 2 para segurar minhas pernas e uma terceira pessoa para fazer a incisão. Pode ser que alguns aguentem mais, mas eu tiro por base a mim mesmo. Então, aliança com Deus não se faz fora do corpo de Cristo. Eu dependo daqueles que caminham comigo. Porque em Cristo, na nova aliança, é o pão nosso. Perdoai os nossos pecados. Venha a nós o teu reino. Ou seja, na aliança em Cristo não existe eu, existe nós. Eu nunca busco o meu interesse, porque eu não tenho mais o meu interesse. Eu faço parte de um corpo. Então ali já está prefigurando as nossas alianças em Cristo, que elas precisam ser feitas no corpo, com o corpo. Então eu preciso de pessoas para eu me expor. Eu preciso de pessoas para confessar meus pecados. Eu preciso de pessoas para me darem suporte e me tornarem capaz de renovar a aliança com Deus. Eu preciso da igreja comigo. Quando eu olho para as verdades bíblicas sobre todas essas questões, eu sou muito confrontado sobre o que eu vivo hoje como corpo e como igreja. E mais, o texto no final do capítulo 5 diz que eles ficaram ali um bom tempo se recuperando. Ou seja, se recuperando das hemorragias, das dores, de todo esse processo. Foi algo... Eu tento imaginar esse evento acontecendo, milhares e milhares de pessoas, né, sendo circuncidadas e cortando e hemorragias. O que isso significa? Que esse processo é doloroso. Não é um processo agradável. Sangrar dói. Se expor dói. Confessar pecados dói. Porque é um ato de humilhação perante Deus e perante os homens. Mas sem isso, não há promessa. Olha, essas revelações são importantíssimas porque nós estamos falando aqui de aliança. Tá? Perfeito. E Deus é um Deus de alianças. Existe então a promessa da aliança, depois você tem os termos da aliança, até chegar naquela confirmação da aliança. São várias etapas, vimos isso na vida de Abraão e todos que tiveram aliança com Deus. Aqui então, agora a aliança com o povo, né? Uma aliança selada ali com o povo. São importantíssimos todos esses passos. Acho que depois, se você puder repetir isso aí, ver essa cena, ou essa explicação várias vezes para entender como é que Deus trabalha então com o seu povo para chegar aqui na grande conquista. Porque a gente vai lendo assim ali o livro de Josué, parece que é tudo muito rápido, atravessou o Jordão, já lá, conquista Jericó, dali pá, não, tem todo um processo doloroso
Fora o deserto que já tinha atravessado. Agora chega a parte dolorosa no físico ali, né? Então, isso é anestesia. Né? Hoje talvez teria anestesia, né? Mas não tinha anestesia. Mas é assim, Deus vai tratar você em alguns momentos sem anestesia mesmo, tá? Vai doer muito, mas faz parte de um processo de transformação para você chegar na aliança, que aí depois vem a grande conquista da sua vida, das grandes promessas que vão se cumprir já nessa outra etapa, que é a etapa da aliança. Nós vamos seguir daqui a pouco, então, mas temos que parar por aqui para nos preparar para o próximo episódio que você não pode perder. E o que nós desejamos é que o Deus da paz esteja no seu coração, em nome de Jesus.